E aí, pessoal, como estão vocês? Bom, como já tinha alguns pedidos para que eu pudesse falar sobre a Amaterasu, a forma original da Tamamo, eu decidi que hoje nós vamos falar sobre ela. E provavelmente isso vai gerar muitas discussões e comentários, devido a algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, preste muita atenção no que eu vou explicar, porque hoje vai ser polêmico, sem dúvidas nenhuma. Eu estou sentindo uma treta! Afinal de contas, eu vou falar de uma personagem que é menosprezada por alguns fãs, ao ponto de que até mesmo já me disseram que os seus feitos não condiz com o seu poder. Isso é uma vergonha. Então vamos lá, porque eu vou falar da raposinha mais bela dos animes, e vou tentar explicar com clareza e com absoluta precisão o seu nível de poder. Só peço uma coisa de antemão, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Já aproveita também e dá uma ajudinha aí, e compartilhe com os amiguinhos, porque eu tenho certeza que alguns podem ficar bravos com o que eu vou dizer, mas verdades precisam ser ditas, então, bora lá! Hora do show, porra! Amaterasu, que também é conhecida como Golden White Face, é uma divindade do ciclo mitológico japonês, e também uma divindade importante da religião Shinto. Ela é basicamente a deusa do sol, e deusa-chefe do shintoísmo. Os espíritos divinos conhecidos como Tamamo no Mai e Daji são espíritos derivados de Amaterasu. É como se fossem partes que foram fragmentadas e originadas do seu poder e forma original. Ah, agora eu entendi! Inclusive, quando Tamamo recupera as suas 9 caudas durante os eventos que ocorrem em Fate Extra, essas caudas mais tarde se tornam 9 alter egos dela mesma, um grupo de 9 raposinhas, conhecidas como Tamamo Nine. Mas isso eu vou explicar melhor, quando eu falar especificamente sobre a Tamamo no Mai. Bom, de acordo com a história padrão, Amaterasu não é considerada uma divindade da Terra, ela é considerada a deusa do Sol. E na história, o Sol não é algo que pertence à Terra, mas ao Universo. Porém, a sua origem na Terra está identificada como espírito divino da natureza, pois é contado que o asteroide responsável por eliminar os dinossauros veio carregado com alguma coisa que começou a infectar plantas e animais, transformando os animais em deuses. Por isso que a Amaterasu ganhou essas características de raposa. Provavelmente foi o animal que ela escolheu para assumir a sua forma. Pois bem, por um bom tempo, estava tudo correndo bem na Terra, os deuses viviam bem, cuidavam da natureza e governavam as civilizações, era tudo uma paz. Até que um certo dia, um ser bem conhecido por vocês, eu acredito, veio do espaço e começou a descer o sarrafo em tudo que tinha no planeta. Corre, negada! E se você não sabe de quem eu tô falando de Sephar ou Velber, se vocês preferirem. Então, o planetinha que era mó paz, virou um cenário de uma verdadeira guerra, ao ponto de que os deuses se juntaram para lutar contra Sephar e impedir a destruição do planeta. E entre todos esses deuses, estava ela, a nossa queridinha Amaterasu, que também acabou tomando um pau, assim como o restante dos deuses. Mas preste atenção agora no que eu vou dizer. Todos os deuses que lutaram contra Sephar, incluindo a Amaterasu, não perderam porque Sephar era mais forte que eles. Eles perderam porque o Sephar possui 2 habilidades que são problemáticas. Uma dessas habilidades faz com que Sephar tenha vantagem contra espíritos divinos da natureza. Por isso que a Amaterasu apanhou, mesmo ela tendo mais poder que o Sephar, porque ela é um espírito divino da natureza. Ah, agora eu entendi! Já a outra habilidade da Sephar permite que ela absorva energia mágica dos seus alvos. Desse modo, nem mesmo Zeus foi capaz de pará-la em combate. Então, o único modo encontrado para derrotar a Sephar foi criando algo que pudesse ser alimentado por energia mágica excessiva. É aí que entram as fadas, pois elas forjaram algo poderoso o suficiente, a espada mais famosa da história. Excalibur foi usada para deter o Titã Branco e salvar o planeta Terra da destruição total, porque mesmo assim, Sephar ainda conseguiu queimar 80% do planeta. Pra que agredir?
Já em relação a quem foi o herói que usou a espada, há muitas teorias que dizem ser Arturia, ou Arthur do universo Prototype. No entanto, não há certeza se de fato foram eles. Eu tenho uma teoria interessante sobre quem pode ter sido esse herói, mas não vou falar por enquanto. Quando eu for falar desse personagem, eu falo minha teoria para vocês. Inclusive, eu acredito que ele pode ser candidato a Grande Saber. Mas enfim, após contar a história da nossa Bela Micon, a mais braba, vamos para Fate Extra CCC, e falar o que ocorre nessa linha alternativa da Moncel. Então bora lá! Bom, voltando para Amaterasu, nos eventos que ocorrem na Moncel do Fate Extra CCC, é contado que após Hakuno acessar a base espiritual da Tamamo, ele acabou se deparando com Amaterasu, que logo após ver Hakuno, ficou alegremente sedenta por sangue, ao ponto de que queria até mesmo comê-lo. No entanto, a determinação, a coragem e a audácia de Hakuno não permitiu que ele ficasse intimidado diante da Amaterasu, e isso acabou cativando bastante a raposa titã, de modo que ela decidiu poupá-los e mandá-los de volta para o presente. Porém, deve-se ressaltar que ainda assim, Amaterasu acha o seu outro ser do futuro, Tamamo, um ser patético e insignificante, e por outro lado, Tamamo também não é muito fã da sua versão original, de modo que ela vive se esforçando para não se tornar o seu outro ser do passado, mesmo que ela recupere seu poder total. Bom, mas após Hakuno tocar a origem espiritual da Tamamo e se encontrar com Amaterasu, ele desperta em Tamamo seu código mitológico, fazendo que ela assuma a mesma aparência de Amaterasu, porém, seu poder é limitado a uma cauda. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Por isso, nessa forma, ela ainda está inferior a Gilgamesh, pois ela ainda está limitada e bastante nerfada devido a não estar com todas as caudas. Mas continuando, quando Hakuno acessou a base espiritual da serva Tamamo, Amaterasu viu o futuro, e decidiu sequestrar o mestre da sua existência do futuro, através do espaço-tempo, ou seja, do futuro para o passado, mais especificamente para a Era dos Deuses. Isso aconteceu em um estado de sonho, ignorando quaisquer possíveis paradoxos de tempo. E para quem não percebeu, veja bem, Amaterasu viajou o espaço-tempo apenas pela sua consciência, só para vocês terem uma ideia do poder dela. Mas não para por aí, ainda em Fate Extra CCC, na parte final da Rota da Tamamo, Hakuno retorna à Guerra do Santo Graal da Célula da Lua. Nessa parte da história, Hakuno iria ser deletado pela Moncel, no final do arco da Rota da Tamamo. Porém, a nossa bela raposinha Caster treinou por cerca de 1000 anos, e com isso, ela regenerou as suas caudas. E com seu poder original restaurado, ela conseguiu voltar no tempo para salvar Hakuno. Ou seja, viagem no tempo também é algo que ela consegue fazer. Agora vem a pergunta, adivinha como ela fez para salvar Hakuno? Não sei. Ela simplesmente resolveu entrar na porrada contra o Moncel e soltou uma bicuda tão forte na célula da Lua que ela literalmente destruiu o seu núcleo. O dano causado na Moncel foi tão grande que ele mudou para o modo de suprimento de energia de ambiente. E com isso, Seraph acabou se tornando uma nova fronteira, não apenas para a humanidade, mas também para os alienígenas de outros planetas. Ela literalmente alterou e desregulou o Moncel na base da bicuda. Ela sequer usou poder para isso, foi na pura e clássica bicuda. Rapaz, imagina tomar uma bicuda dessa? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na... Mas só para finalizar, Tamamo não gostou das suas 8 caudas extras, então, elas removeu e os jogou no espaço numérico imaginário, já que esse universo é digital como eu já disse para vocês. Com isso, Tamamo viveria feliz no interior do Seraph, até que 97% dele fosse conquistado pelas Tamamo 9, porque como eu disse antes, as caudas que foram descartadas se tornaram alter egos, que são separados da Tamamo base. Então, vendo que as Tamamo 9 estavam conquistando o Seraph, Hakuno decidiu detê-las, e Tamamo concordou com ele energicamente. Entenderam até aqui? Tamamo nunca de fato foi mostrada com o seu poder original. O único momento em que isso aconteceu foi nesse da Moncel, porém, ela descartou esse poder no espaço numérico, voltando a ficar fraca novamente. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E eu até entendo isso, porque imagino quanto quebrado isso seria. Se ela fosse mantida com o seu poder original, literalmente seriam poucos que conseguiriam bater de frente com ela. Mesmo com a chegada do Grand Order, ainda assim, seriam poucos espíritos heróicos e divinos que conseguiriam enfrentá-la de igual para igual. Entendendo isso, vamos continuar a nossa sopa, e falar do quão forte Amaterasu consegue ser na sua forma original, no seu ápice, melhor dizendo. Bom,
Agora vamos entrar na parte mais polêmica do vídeo, que é o verdadeiro poder de Amaterasu. Vamos lá, tudo pela alegria do país. Após Hakuno ter acessado a base espiritual da Tamamo e ter encontrado Amaterasu, ele a considerou algo muito mais diabólico do que um espírito divino, e muito mais que um espírito heróico. Na verdade, ela se autodenomina uma malvada do homem, candidata à classe besta. Assim como King Proteia, Amaterasu é um ser muito poderoso que só poderia ser superado pela força de vários servos juntos. Na verdade, Amaterasu é um espírito maligno, capaz de derrotar facilmente 100 ou mais espíritos heróicos. Uma verdadeira causadora do apocalipse. Corre, negada! Ao ponto de que Tamamo afirma que se ela recuperasse sua força anterior, após regenerar suas 9 caudas, ela se tornaria um grande demônio, forte o suficiente para destruir 3.000 fudendo mundos. Caralho, o maluco é brabo. Ela se tornaria um avatar do próprio Apocalipse, uma ameaça grande o suficiente para rivalizar com o Rei da Magia e sua ordem de incineração humana, em Fate Extra, e também CCC, a única que é dita ser capaz de trazer Amaterasu a um nível em que ela possa ser derrotada, é Arquade Berserker, com sua sanidade restaurada. E não importa o quão magra seja essa possibilidade, Arquade consegue fazer isso graças à sua habilidade de reduzir o poder de seus oponentes a um 6º grau, e isso definitivamente confirma que o poder de Amaterasu reina supremo, e que nem mesmo Buda, Kiara, Bibi ou até os servos de Hakuno, Nero Claudius, Emiya, Tamamo no Mai e Gilgamesh, dependendo das preferências do jogador, não são capazes de enfrentar Amaterasu, mesmo estando fortalecidos pelo poder do código mitológico. Para vocês terem uma ideia, Amaterasu é um espírito divino de classe tão grande que o eixo do tempo quase não tem influência sobre ela. Em uma era distante, muito antes de 2030 AC, Amaterasu sentiu uma perturbação enquanto dormia, por causa de Hakuno, que entrou em contato com a origem de Tamamo no Mai, para despertar o seu mitológico código místico do Sol. Então, após olhar para o futuro, ela viu a estupidez da sua versão do futuro, e decidiu convocar seu mestre ao passado para encontrá-los. Ao ficar diante dela, dentro do seu templo, Hakuno afirmou que a atmosfera estava cheia de True Ether, um tipo de energia mágica completamente estranha para um mago do mundo virtual Spiritron. Eles afirmam que qualquer pessoa com um pouco de inteligência entenderia imediatamente que aquele lugar é um santuário impenetrável, um templo demoníaco canibal sem volta. E ainda tem mais. Após olhar para as suas caudas, Hakuno as descreve como um enorme vórtice de energia mágica que emite a luz dourada do sol, sendo a verdadeira natureza de Tamamo no Mai, a encarnação de uma prostituta destruidora de nações. Pra que agredir? Amaterasu transcende o conhecimento e a compreensão humana. Isso é algo natural, pois o fundamento de seu ser vem de uma oferenda ao sol. Assim, a escala de sua existência é equivalente a ela, de modo que um mero olhar de Amaterasu é suficiente para transformar as pessoas em cinzas. Hakuno a descreve como uma existência impossível, e acredita que ela não pode ser descrita facilmente. Sua presença titânica é avassaladora, e desorientou o senso de distância de Hakuno, ao ponto que ele não sabia se estava perto ou longe dela. Mas embora ela se apresente como sendo gigantesca, era óbvio que eles ainda estavam longe dela, porque se estivessem mais perto, provavelmente iriam fritar. Em termos de força bruta, o Titã Branco Cefar, no seu 7º estágio, é considerado quase comparável a Amaterasu com as suas 9 caudas, devido aos dois titãs possuírem quase o mesmo valor de poder, como vocês podem ver aí na tela, tendo uma pequena diferença entre eles. Da mesma forma, Tamamo, quando recuperou suas 9 caudas, também atingiu o mesmo nível de poder da Amaterasu, pois para cada cauda que ela recupera, o seu nível de poder é multiplicado por 9. Mas aí alguns que já comentaram em alguns vídeos passados, falaram o seguinte: mas a Altera afirma que o Ares foi o inimigo mais forte que ela enfrentou. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Agora eu te respondo, sim, realmente ela afirmou isso. No entanto, preste atenção. A única razão pela qual Altera, Cefar ou suas variantes terem vantagem sobre a Tamamo, a Amaterasu e até mesmo aos deuses, é porque ela tem um modificador de bônus contra o mundo, de modo que o Ares, até mesmo Zeus fundido aos deuses máquinas, não foram páreo para ela, como eu já citei antes. Entenderam o porquê? Os deuses que incorporam os aspectos da natureza estão em desvantagem contra ela. Inclusive eu vou pôr na tela a própria Tamamo falando isso no jogo. Vou traduzir para vocês na tela. Solta aí na tela, editor.
Sefar derrotou as divindades da natureza, e o próprio Ares, que é um dos 12 pilares da natureza, e ainda ficou com a sua espada de prêmio. Caralho, o maluco é brabo. Então, o fato da Tamamo ter afirmado que ela perdeu para o Sefar, não significa que ela está contradizendo o poder que ela, Amaterasu, e até os deuses possuem nas suas formas originais. Então, não adianta tentar dizer que eu estou errado, e que o Gilgamesh é mais forte que Amaterasu na sua forma original, porque como eu já expliquei antes, o Moncel é cheio de mecanismos que melhoram o poder, e até os status dos espíritos heróicos, isso sem falar do código mitológico que eles despertam, e além dele, tem um outro mecanismo chamado de regalia, que se trata de um mecanismo anti-Velber. Ah, agora eu entendi! Tudo isso para que os servos possam derrotar seres como a Bibi, Sefar e Kiara, pois sem esses reforços, seria impossível em termos de poder, qualquer um dos servos de Hakuno bater de frente contra esses 3 personagens que eu citei. Ué. A não ser que Zeus se torne jogável, porque ele é o único que é dito ter conseguido lutar corpo a corpo com Sefar, fundido aos deuses máquinas, em uma luta que foi quase empate. A única forma do Gilgamesh passar por cima desses personagens seria apelando para Enuma-Elish, que é o que normalmente ele faz quando ele vê que não tem recursos, já que esse fantasma nobre tem sua restrição removida dentro do Moncel, permitindo que ele use o ataque verdadeiro da arma. Bom, a divindade da maioria dos deuses vem da Terra, mas o Sol pertence ao universo. Em termos de força bruta, Tamamo também afirma que ela poderia estar no mesmo nível de Velber, mesmo ela tendo afirmado que ela estava entre os deuses que foram vencidos por Sefar. Quando Sefar foi finalmente libertado na célula da Lua, ela afirmou que não há como parar Sefar, e que ela sabia que não seria capaz de salvar Hakuno. Como a personificação do Sol, Tamamo sabe tudo o que aconteceu há 14.000 anos. Então, ela admitiu ter perdido para o Titã Branco no passado, e que ela sabia em seus ossos que eles não seriam páreo para a Estrela Umbral. Que merda, hein? Mas para ficar claro, ela só fez essas afirmações, porque de todos os deuses que lutaram contra Sefar, nenhum deles foram capazes de contornar a sua outra habilidade, absorção de energia mágica. No caso, Sefar tem uma habilidade que converte a energia mágica dos ataques dos seus oponentes, e os transforma em combustível e energia para ele mesmo. Ou seja, o Sefar absorve energia, e com isso ele se auto-fortalece, e foi por causa disso que o Titã Branco superou o poder dos deuses, e venceu o embate contra eles, sendo que apenas a espada sagrada foi poderosa o suficiente para derrotá-lo. Inclusive, não me recordo se é no Bad End, mas Arthur é convocada pelo Moncel contra Sefar, caso haja falhas em derrotá-lo, porque assim como a Enuma-Elish, a Excalibur também tem suas restrições removidas pelo Moncel. Na verdade, tudo aquilo que foi criado para ser divino, dentro do Moncel ele será divino sem nenhuma restrição. Curiosamente, isso só não aconteceu com a Tamamo. Isso é uma vergonha. Bom, Amaterasu é um ser extremamente forte, mesmo tendo perdido para Sefar, devido às suas habilidades um tanto quanto injustas. Mesmo assim, não devemos menosprezá-la, já que o seu poder total nunca foi mostrado de fato. E sabendo que Sefar fez um tremendo salseiro com os deuses, e não só com ela, é uma coisa que devemos pensar, pois Sefar não é um inimigo fraco, ele quase destruiu o Moncel, e quase destruiu a Terra. Então, que fique claro que a versão Tamamo de Amaterasu não é lá grandes coisas por estar limitada, e não por ser fraca de natureza, assim também como vários outros servos são restringidos de sua totalidade. Por isso a versão Tamamo, da Amaterasu, levou um sacode da Nero em Fate Stella, e muitas das vezes é avaliada como fraca, dentro dos universos CCC, Fate Extra, Stella Link e por aí vai, porque o poder dela sempre esteve limitado a uma cauda, porque se ela treinar novamente, e recuperar as suas 9 caudas, não tem Gilgamesh, não tem Buda, não tem Nero, não tem Bibi, não tem Kiara, não tem Moncel meu amigo, que possa fazer frente a ela em termos de poder, com exceção a Arcueide por causa da sua habilidade. Amaterasu é a forma primordial e original da serva Tamamo, sendo um dos personagens mais relevantes da franquia, e assim como Gilgamesh e Bibi, ela é considerada um espírito heróico trapaceiro, porque ela também pode agir de forma totalmente independente, exatamente como Gilgamesh, Bibi e outros que foram lançados em Grand Order. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha ficado tudo claro, porque eu estudei bastante para trazer esse vídeo para vocês, então valoriza aí porque deu trabalho. Tamamo é uma personagem que eu gosto bastante dentro da franquia, e ela é extremamente forte, cujos seus pais são Izanagi e Izanami.
o que inclusive me daria mais conteúdo para falar sobre ela. Mas eu vou soltando aos pouquinhos no canal, conforme eu vou falando sobre cada versão dela. Inclusive eu vou fazer uma playlist só para falar de personagens específicos. Uma outra coisa também, antes de me despedir, só colocando uma nota final. A invasão do Sephar que ocorreu no Moncel é diferente da invasão do Sephar que ocorreu na Terra, embora seja o mesmo Sephar. Por essa razão, utilizar os eventos que ocorreram no Moncel para justificar certas teses ou hipóteses está errado. O Nasoverso é como uma árvore, um tronco que ramifica seus galhos, e esses galhos são universos alternativos. Fate Extra é apenas um galho que surgiu do seu tronco, assim como Kara no Kyoukai, Tsukihime, Fate Grand Order e etc. Então, se você realmente quer entender o Nasoverso, nunca comece pelos galhos, comece pelo tronco. Agora, deixe o seu like aí, porque eu vou trazer mais informações como essa para vocês que curtem esse universo, assim como eu. Obrigado a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!